E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Que alegria mais uma vez ter vocês aqui em mais um destino da expedição Cidades da Bahia. E hoje, a nossa visita é um dos lugares mais sagrados e históricos do Brasil. Eu sou a Manu, como vocês já me conhecem intimamente, e ao meu lado, meu companheiro de vida e de estrada, Ciro Pimentel. E juntos, vamos conhecer a cidade Arquipélago, que vocês, inclusive, já assistiram, já tem vídeo aqui no canal. Então, prepare o coração, porque o Pense Aí BR vai desembarcar agora em Cairu, na Bahia. Fala, Ciro! Fala, Manu! Que alegria hoje, hein? Vamos numa cidade que tem muita história, que é um município arquipélago, que tem muita coisa para contar e uma importância histórica gigantesca. Tudo começa aqui, em Graciosa. A lancha rápida corta o espelho d'água e em menos de 15 minutos a história começa a se desenhar no horizonte. Olhe para essa chegada, gente. Olha só para isso. É impressionante, Ciro, verdade. A gente pisa no cais e já sente uma energia diferente. E chegamos então a Cairu. Novamente. E hoje para mostrar essa cidade com um pouco mais de detalhes, acompanhar alguns lugares, mostrar como é o dia a dia aqui. Hoje é um dia de terça-feira, Manu? Hoje é um dia de quarta-feira. Quarta-feira. No vídeo anterior as pessoas diziam assim, mas vocês têm que gravar no dia que tem gente. Aqui é sempre tranquilo. Aqui é sempre tranquilo, gente. É uma cidade muito tranquila, como já falamos, é uma das cidades mais antigas do Brasil. Sempre tranquila, sempre com muito silêncio. A cidade passou recentemente por diversas obras de infraestrutura, onde a gente está passando aqui mesmo agora, uma orla que foi totalmente remodelada, muito bonita. E aqui, curioso, né? A prefeitura, Manu, ela é de frente para o rio. De frente para o rio. Né? E a gente já teve a oportunidade de sentar lá na sala do prefeito, na oportunidade a gente conseguiu ver como é a sala dele. Tem um vidro que mostra toda que maravilha, a chegada, né? Aqui de Cairu, muito legal. Aqui é um dos pontos, o ponto de observação. Olha só que legal. Vou tirar uma foto. Bem aqui, o Eu Amo Cairu, naturalmente, e de frente para o rio. Imagina isso aqui no final de tarde, que beleza, você poder sentar e ver o vai e vem dos barcos e lanchas que passam por aqui. Tem um pergolato aqui bem legal. Poxa, é uma visão muito massa. Prepara o coração, a gente vai fugir da confusão. O Ciro e a Manu já ligaram o motor, rumo ao interior, seja onde for. E o impressionante aqui é a tranquilidade que é aqui. Você está num dia de semana. Sempre silencioso. Silencioso e super tranquilo. É verdade. Então, assim, é um lugar que, como eu gosto de silêncio, e a Manu também, moraria fácil. Não tem dificuldade de morar aqui em Cairu, porque tranquilidade, silêncio é o que a gente busca, né? E lembrando que Cairu é a sede do arquipélago que compõe as 26 ilhas. Né? Dentre elas estão Boipeba, Morro de São Paulo, Gamboa, Garapuá e várias outras. Cova da Onça e por aí vai. São tantas e tantas ilhas que você tem. Que a gente nem conhece todas. Não conhece todas e que gostaríamos de ter a oportunidade de conhecer, né? Mostrar todas essas ilhas, além de Morro de São Paulo e Boipeba, que a gente já mostrou em Garapuá. As ruas principais exalam um Brasil que muitos esqueceram, mas que aqui pulsa em cada pedacinho de chão. Muita gente pensa, Manu, que a história da Bahia, ela começa e termina em Salvador. Mas a verdade é que quando Tomé de Souza pisou lá na capital em 1549, Cairu já era uma vila com identidade. Pois é, por isso que caminhar por aqui, visitar o convento e a matriz de Nossa Senhora do Rosário é como ler as páginas que vieram antes do capítulo principal. Cairu é a fundação da nossa identidade. Ou seja, Cairu já estava estabelecida 15 anos antes de Salvador, a capital da Bahia. É a Bahia antes de ser a Bahia que todos conhecemos. Nossa primeira parada é um gigante de pedra e fé, o convento de Santo Antônio. É um dos mais antigos do país. E para entender cada detalhe,
Ninguém melhor do que o nosso guia, o Inácio Oliveira, é quem vai nos guiar e nos conduzir nessa visita histórica. Caminhar por esses corredores foi uma viagem do século XVII. Cada azulejo, cada talha de madeira conta uma história de devoção que resiste ao tempo. Sejam bem-vindos ao Convento Santo Antônio, um convento ele que é do ano de 1654, e um fator histórico: vocês estão na primeira manifestação do barroco no país. As pessoas que querem visitar, antes de mais nada, as visitações acontecem todos os dias a partir da tarde, às 3 horas da tarde. As pessoas que querem visitar em um outro horário pela manhã, essa visita tem que ser agendada, entendeu? Porque não é comum o convento abrir para a visitação pela manhã. A sala que vocês estão é a sala do capítulo. Esta sala, ela, além de ser uma sala de liturgia, o capítulo vem de uma sala de decisões. Os frades se reuniam nessa sala para tomar decisões que eram em prol do convento e em prol da própria população. E um ponto de destaque que temos nessa sala é nossa pintura do teto. É um teto de 1786, a autoria de José Joaquim da Rocha, um dos principais pintores que teve na escola baiana no século XVIII. Esse teto passou por restauração no ano de 2003. E a gente também traz um destaque aqui a essas 3 imagens que compõem essa sala, que são imagens do século XVII e XVIII, esculpidas em madeira. Logo aqui, essa primeira é o São Domingos, uma imagem do século XVIII. Ao seu lado está a Imaculada Conceição, imagem também do século XVIII. E logo acima das duas está a Divina Pastora, uma imagem que ela foi construída no início do século XVII em um único só bloco de madeira com autoria desconhecida. Esses trabalhos que eram feitos para a igreja na época, a regra era que autores não tinham que ter reconhecimento sobre suas obras em trabalhos que eram feitos para a igreja, porque a tese principal da época é que a autoria não poderia ter um destaque maior do que as próprias obras esculpidas por elas. Então, a maioria das imagens que foram esculpidas aqui para esse convento, elas são de autoria desconhecida. Sim. Mas só vim aqui pouquíssimas vezes. E para entrar mesmo foi uma época de festa. Isso, o nosso período festivo aqui é a festa de São Benedito. Essa padroeira, de fato, é a Nossa Senhora do Rosário. Temos a outra igreja, que, a fator de curiosidade, é uma igreja muito mais antiga do que essa daqui. Lá é 1610, aqui é 1654. Só o que acontece é que a padroeira Nossa Senhora do Rosário, o convento padroeiro é Santo Antônio. Só que a grande coisa dessa cidade é que nenhum desses 2 santos eles são tão amados quanto São Benedito. A devoção maior pelas pessoas que moram aqui na cidade de Cairu foi a um santo negro. Talvez também pela identificação em um santo que é de pele negra, com a identificação com o povo onde majoritariamente as pessoas são de origem quilombola. Então a identificação com o santo negro foi muito mais forte. A história de São Benedito é uma história bonita, santo que lutou para que as pessoas não passassem fome, só que na cidade de Cairu, o São Benedito ele é conhecido como o santo das causas impossíveis, porque todo e qualquer problema da população católica, ela vem pedir a sua intercessão ao São Benedito. E uma sala que também vale muito a pena conhecer, que é indispensável nessa visitação, é o pontapé inicial dessa construção que se deu através dessa igreja. Antes do ano de 1654 já se existia uma capela em Taipa e dessa capela foi erguida a primeira parte da igreja. Eles utilizavam uma planta, na época toda a igreja tinha uma planta específica, a Igreja Apostólica Romana, elas utilizavam a cruz latina, tendo um altar-mor com uma cabeça principal e 2 altares laterais. Só que esse convento acabou saindo apenas 2 altares, um principal e um lateral. Aqui ao lado foi colocado púlpito, onde os freios faziam a liturgia da palavra. Naquela época as missas eram rezadas em latim, pelo fator da missa tradicional, uma missa tridentina, onde
Tudo era cantado em latim. A Bíblia não foi escrita em latim, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, que foi grego, hebraico e aramaico. Muitos lugares não falavam nenhuma dessas 3 línguas. O latim, como uma língua universal, naquela época, eles inseriram o latim na Bíblia. Então, o latim acabou se tornando uma língua litúrgica dentro do ambiente da Igreja Católica na época. Então, tudo era dito no latim, o padre de costa para o público, realizando a missa para o altar. Aí a gente já entra em um fator muito importante, muito interessante na época, que era o fator da camarotização. Naquela época, as pessoas sentavam de acordo com o seu poder social, com sua classe econômica, onde as classes médias sentavam nos bancos da frente, as classes menores no banco do fundo e a classe alta assistia a missa do alto dessas janelas, que a gente chama de tribuna. Então, quem tinha mais dinheiro estavam naquelas partes do altar, tendo um total privilégio de toda a missa, já que não ficava nem de costa para o padre e nem de costa para o Santíssimo. O conjunto de azulejaria de todo este convento, ele é português. Ele é do século 17 e 18 e eles vieram aqui para o convento em 2 estilos, que são os narrativos, que compõem os altares. Os narrativos, eles contam histórias de santos específicos que estão em seu altar. O do altar-mor conta algumas passagens da vida de Santo Antônio e temos os decorativos, que contemplam mais a parte de trás e a parte do claustro. São azulejos que eram muito comuns ser fabricados naquela época, mas de uma importância raríssima. E o convento de Santo Antônio, ele é um dos conventos com maior arsenal de azulejaria ainda original da época. Uma prática também muito comum nas igrejas antigas era a sepultação de pessoas dentro da igreja. E você era enterrado de acordo com seu poder econômico. Quem tinha mais dinheiro também tinha o lugar ocupado próximo ao altar. Eles acreditavam que com esse tipo de prática o colocariam mais próximo do céu. Classe média era enterrado um pouco mais atrás e as classes menores eram enterradas ao redor do convento. Aqui chegou a ser enterrado pessoas até o ano de 2004, lógico que já não era com um fator de pagar para estar próximo do céu. Um frei faleceu no ano de 1999 e no ano de 2004 colocaram ele abaixo do Santíssimo como uma forma de homenagem. E hoje quem está ali abaixo é o Frei Lamberto, um frei alemão que fez muito pela cidade e como uma forma de reconhecimento ele foi colocado abaixo do Santíssimo. E a gente também não pode deixar de falar desse convento uma parte muito importante e muito bonita a ser vista, que é o altar de Santa Rosa de Viterbo. Este foi o primeiro altar a ser concluído dentro dessa igreja. É um altar feito em madeira, cedro, ele é folheado a ouro e seu estilo é barroco com rococó. Esse altar aí a gente chama de altar da ordem terceira, porque as únicas pessoas que poderiam ficar neste altar durante a celebração eram pessoas que pertenciam à congregação da ordem terceira na época, já que por uma porta lateral daria a sua igreja principal, que acabou não sendo concluída por falta de recursos. Isso aqui eu não falei, mas é um fator até de raridade para a época. Elas estavam cobertas e o que aconteceu foi que houve um processo de restauro nessa pedra e eles descobriram esse trabalho de policromacia. E por que eles denominaram como um trabalho raro? Porque na época a policromacia não era feita em pedra, a policromacia só era feita em madeira, com as esculturas de imagens em pintura de altar. Então eles denominaram isso como uma descoberta rara, uma policromacia feita em pedra. É isso. Caramba. E antes, isso aqui tem mais ou menos quanto tempo que foi descoberto? O restauro, o IDES iniciou um processo de restauro em 2003, só que esse restauro teve uma atenção maior em 2016, quando iniciou um outro processo de restauração que não chegou a ser concluído, mas que eles conseguiram trazer isso aí de volta. Restaurar isso aqui não tem que ser muito. Sim. Aqui também tinha na época um processo de paradouro. Não sei se você já ouviu falar nesse movimento, mas o que é um paradouro? Um paradouro foi um movimento que surgiu na Espanha, onde eles pegam um monumento que julgam ser de uma importância histórica e eles transformam em uma espécie de hospedaria padrão, só que uma hospedaria com um padrão de fato, que é um padrão paradouro. Está agora na sacristia.
a sacristia, que é um local de preparação para os padres antes e após a missa. Ao entrarmos aqui ao lado, avistaremos esse conjunto de gavetas, ganha o nome de gavetas de aparências. Ela é feita da madeira jacarandá. O jacarandá era muito abundante aqui na cidade de Cairu. E esse tipo de móvel ele não tem pregos em metal, ele tem pregos em madeira, que é chamado de taroldo. E a sua função na época era enganar ladrões que vinham ao convento atrás de ouro. Eles entravam à sacristia, se aproximavam delas, puxavam uma em uma sequência aleatória. Essa aqui vem 4. Imaginavam eles que iriam seguir a mesma sequência com 4 gavetas. Ao seu lado são 2. Algumas delas são individuais e desta parte ao topo todas são pregadas, não podem ser abertas. Aqui dentro não eram guardo coisas de valores, apenas bíblia, cálice e hóstia. E como ladrão algum tinha um interesse por essas coisas, acabavam indo embora pelo menos da sala. O cálice que ficava aqui não era o cálice de ouro, então para os ladrões não tinha valor algum, um cálice simples de metal. E o ponto ao qual havia dito é a nossa pintura do teto, que é o ponto destaque dessa sala. Esse teto ele é de 1786. O autor desse teto foi José Joaquim da Rocha. Considerado o principal pintor da escola baiana, ele pintou esse teto na perspectiva do 3D. E essa técnica ela pode ser vista, um ponto principal como referência é a Nossa Senhora da Conceição, aqui no centro de flor branca na mão. Os olhos dessa santa estarão de encontro a vocês em qualquer parte da sala que vocês forem. Podem andar em torno dela, em direção aos olhos dela, ela sempre vai estar olhando vocês. Realmente o que você falou, a pintura. Sim, tem uma diferença gritante de traço. Você vê uns traços mais finos, coisa mais suave. E isso não diminui a grandeza da pintura da igreja, mas só evidencia a diferença de um autor que tinha um conhecimento sobre a técnica para um outro que estava iniciando. Você consegue perceber as pilastras. Isso. É uma coisa muito interessante, aqui você está no centro da sala, tudo fica reto, as pilastras. Isso. Se você vai para qualquer ponta, ela se joga para o lado contrário. Isso aqui, essa parte aqui, os móveis é chamado de arcais, é feito da madeira jacarandá também, com vinhático, é um móvel também do século XVIII, e aqui era onde os padres eles guardavam as suas vestimentas na época. Uma gaveta bem grande, então cabia muito espaço. E isso aqui são obras que também são do século XVIII. Os traços denominam essa pintura ao José Joaquim da Rocha, o mesmo pintor desse teto, e cada uma desses quadros retrata passagens da vida de Nossa Senhora da Conceição. Pia do Brasão. É uma pia que ela é do século XVIII. E por que o nome Pia do Brasão? Porque aqui está o escudo universal dos franciscanos. As suas características são os braços de trás, que é o braço de São Francisco de Assis, acima dele o braço de Jesus Cristo. As torres representam as colônias portuguesas conquistadas na época. As gotas de sangue são as chagas de Jesus Cristo, os cortes levados na cruz, que tempos depois essas chagas foi passada para São Francisco de Assis, a coroa portuguesa, mostrando a soberania portuguesa acima dos franciscanos, e os cordões com os 3 nós, que retratam os 3 votos franciscanos. E assim eles contemplam o escudo universal dos franciscanos. E essas 2 torneiras os padres utilizavam para lavar a mão, antes e após a missa. Hoje não sai mais água, porque o sistema de água naquela época, infelizmente, era através do trabalho escravo. Atrás dessa pia tem uma pequena cuba em pedra, então os escravos desciam a ladeira com barris, alimentavam esses barris de água, subiam com eles alimentados e alimentavam uma pequena cuba aqui atrás para que jorrasse água nas torneiras. Então daqui dá para você ver a igreja Nossa Senhora do Rosário, ali à frente, um pouco antes aqui, deixa eu dar um zoom para você ver. Esse prédio aqui é o prédio da Câmara de Vereadores, que foi restaurado, e aqui está a igreja Nossa Senhora do Rosário.
Então, uma breve caminhada do convento, você chega aqui já na frente da igreja Nossa Senhora do Rosário de Cairu. Agora tem, além da igreja, quando você chega aqui, olha a imagem que você tem, a vista daqui de cima para esse rio que leva para Boipeba e Garapuá, em outros lugares aqui do arquipélago. É por isso que eu já estou aqui parada para ver. Você já está parada para ver o quê? Apesar do sol, mas vale a pena até você parar no sol aqui para ver essa linda imagem, né, desse rio aqui, desse mirante da igreja Nossa Senhora do Rosário. Dali, subimos um pouquinho mais até a igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário. Lá, o Jorge William nos esperou e nos recebeu. E olhe só, ele revelou segredos que ficaram escondidos por século sob camadas e camadas de tinta. Essa igreja em que estamos, ela tem 416 anos de fundação. É datada do ano de 1610. Foi construída às expensas de um casal de portugueses. Eles fundaram a vila e a matriz com o dinheiro deles. Antônia Pádua de Góes, casada com Domingos da Fonseca Saraiva. Eu sempre falo uma curiosidade aos visitantes do Passeio Volta à Ilha, pois eles estão hospedados na ilha de Tinharé, e eu sempre falo da igreja de Nossa Senhora da Luz, que está em Morro de São Paulo. Ela é bem similar à daqui, porque Antônia construiu a de lá sozinha, com o dinheiro dela. Aqui foi ela e o marido. Essa aqui é a igreja mais importante das 26 ilhas, é a igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário. Em 2009, ela foi fechada por conta do risco que apresentava de desmoronar. Era previsto que esse teto do forro da nave ele iria desabar e veio ao chão. Com a queda, a prefeitura decidiu tombá-la, patrimônio do município, e restaurá-la. Foi no decorrer que vieram as surpresas que eu vou estar apresentando a vocês. Grande parte da igreja ainda é original. Quando eu apresento, falo que foi restaurada, as pessoas pensam que grande parte foi perdida, mas não. O nosso teto do forro da nave, que desabou, estava podre, o telhado foi todo substituído, mas o piso, a estrutura, aquelas portas são originais, são em Jetaipeva, é um nome indígena, a tradução significa pau-ferro. O teto não tinha desenho? Mas tinha, mas o original que caiu foi em 77. Então o que caiu em 2009 já não era mais original. Estamos buscando fotografias para mandar refazer, mas está sendo um trabalho bem difícil. Vale ressaltar que há um tempo atrás, né, os celulares, a câmera 1 megapixel, né, então imagina mais em 77. Era muito caro, fotógrafo e tudo, mas não perdemos a esperança ainda de achar a pintura original. Sim, sim. As igrejas mais antigas se destacam pelo forro da nave. Isso. Foi a primeira coisa que eu olhei, né? Sim. Normalmente tem os desenhos, né? Mas eu acredito que tem males que vêm para bem. A igreja foi tombada, hoje tem essa atividade, e também as artes sacras muito antigas que foram descobertas aqui, e uma pintura que passou mais de um século ocultada nessa igreja que eu vou apresentar a vocês. Foram grandes descobertas na época. Eu começo apresentando a planta da igreja. Observe onde eu estou, ela é uma enorme cruz latina, se interligando as sacristias, formando assim uma grande cruz. Se vocês tivessem um drone, lá em cima vocês veriam mais com facilidade. Dá pra perceber. Perceber, exato. Esse portão aqui, pessoal, ao lado, ele chama a atenção pela sua altura e porque simplesmente não tem soldas. Foi um molde, ele já veio pronto de Portugal. Tudo que era valioso era guardado dentro. Ele é inteiriço. Normalmente abre? Sim, o pessoal hoje é utilizado para... O pessoal da celebração vem equipamento de som, mas a finalidade da época era guardar as coisas mais valiosas. Era um cofre na igreja. Olha os detalhes, então. Vale ressaltar que o ferro era muito caro. A extração, a fundição, só quem detinha o poder ou era a igreja católica ou os reis. Era muito caro o ferro. Esse símbolo aqui em cima, são o quê? Estudo, até hoje eu ainda não encontrei explicações, já estudei bastante. Muito difícil. Estou correndo atrás ainda desde da minha vinda aqui para a matriz. Sim, acima tem anjos, tem serpente na tranca.
Vocês podem observar, há uma serpente na tranca. Interessante. E vinha assim já prontinho. Já veio pronto de Portugal. Foi descoberta nessa igreja uma arte sacra que ela é anterior ao descobrimento do Brasil. Eu vou explicar a vocês porque dá uma bugada quando eu falo anterior, mas ela é. Essa imagem aqui, vocês estão vendo em que minha sombra toca? Nossa Senhora da Boa Esperança, a padroeira dos navegantes portugueses. Cada caravela que saísse do porto de Portugal trazia consigo uma. Vamos supor, algum português esqueceu de trazer a protetora dos navegantes portugueses em uma embarcação. Não sairia, era obrigatório a mando do rei de Portugal. Esse período de 3 anos que eu trabalho aqui, eu já guiei milhares deles, de portugueses. De vez em quando, alguns gostam de mim, me adicionam, me mandam algumas informações. Eles sabem coisas sobre o nosso descobrimento que não sabemos, nós brasileiros. Eu vou mostrar a vocês uma curiosidade. Eu sempre gosto de apresentar aqui, porque faz parte do nosso descobrimento e tem a ver com Nossa Senhora da Boa Esperança, a padroeira dos navegantes portugueses, cópia da imagem que acompanhou Pedro Álvares Cabral no descobrimento do Brasil. Ele estava acompanhado e protegido com a imagem de Nossa Senhora da Boa Esperança. A original de Pedro, eu gostaria que fosse essa, mas não é. Ela retornou a Portugal, está localizada em Belmonte, é a terra natal do grande navegador, fica distante de Lisboa. A primitiva foi encontrada nas restaurações. Ela é mais antiga que essa igreja, como eu havia dito, houve a outra. Ninguém sabia da sua existência. Vocês estão vendo ela restaurada. Foi encontrada em fragmentos. Foi encontrada assim. Teve que ser levada à capital, porque aqui em Cairu não tinha o recurso necessário para restaurá-la. Datada do século XVI. Essas artes sacras aqui acima são em terracota. No Brasil, vê-las é muito raro. Barro cozido, a tradução. Terracota. Para finalizar vocês, eu termino com Santa Rita de Cássia. Ela é datada do século XVIII, aparenta ser recente, mas não é. Foi toda restaurada, inclusive por um cairuense, Dalvo, que restaurou. Dentro da sua face foram colocar óleos de vidro. É muito comum em restaurações de artes sacras colocarem óleos de vidro. Mas por que eu estou falando isso? São José também tem óleo de vidro. Foi dentro da sua face, quando foram colocar os óleos de vidro, que encontraram esse mapa. Possível mapa de algum tesouro dentro da face de Santa Rita de Cássia. Que daí originou esse ditado popularmente conhecido de... Santo do Paulo. Exato, o Santo do Paulo. Encontraram esse mapa. São códigos. Essas palavras eu não sei o que significa. Ninguém decifrou o mapa. Que eu Tesouro saiba perdido. não. Que eu saiba não. Os melhores dos melhores estavam aqui, né? Não sei se eles encontraram uma incógnita. Estamos aqui na sacristia. Foi feito um acordo entre a igreja e a prefeitura para ceder essa ala para vocês, visitantes, conhecerem. Eu começo apresentando a pintura no teto. Ela é mais do que especial porque ninguém sabia que ela existia. Ela passou mais de um século ocultada. Ela estava coberta a óleo. Pintaram ela por cima. Sério? Sim, só que há mais de 100 anos atrás, os restauradores, quando encontraram, conseguiram fazer a remoção sem manchá-la ou danificá-la. E essa restauração tem mais ou menos quanto tempo? Ocorreu em 2009 a 2012. Essa última agora? Não, essa última agora foi para entregar como memorial, apenas pintou a igreja novamente, que foi em 2022, mas a restauração bruta foi em 2009 a 2012, quando foi encontrado as artes sacras e essa pintura que ninguém sabia que existia. Foi um grande achado. Sim. Essas artes sacras foram encontradas nas restaurações, já começa a ficar raro. São miniaturas em madeira policromada dos Passos da Paixão de Cristo. Não está completo. Eis homo tem a tradução em latim, eis o homem, o período em que Jesus Cristo foi apresentado à população pelo governador romano Pôncio Pilatos. O meio Cristo crucificado e não muito conhecido ou mencionado o Senhor da Pedra Fria. Jesus Cristo, antes de ser crucificado, ele estava cansado, se sentou em uma pedra. Daí a cena passou a ser conhecida como o Senhor da Pedra Fria.
Um detalhe, quanto menor for a imagem, for ela em madeira, maior é o seu valor. São muito raras as miniaturas em madeira policromada. Aqui ao lado não é raro, é muito raro. O Nosso Senhor Morto em tamanho natural, século XVII, em madeira policromada. Só existem 2 no nosso país como este, que tenha os braços articulados em couro, do mesmo período. Quando ele está no andó, é o Senhor Morto, mas quando está na cruz, com os braços articulados, se torna o Cristo crucificado. Ele é o Senhor Morto e na cruz é o Cristo crucificado. Ainda vão de encontro na Semana Santa. O Senhor Morto e a Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, seguem a procissão. Tem a matraca que anuncia o cortejo. No período da Semana Santa, os sinos das igrejas não podem badalarem. Quem faz a função é a matraca. Aí algumas pessoas têm algumas dúvidas porque não podem os sinos badalarem, porque o período da Semana Santa é um período de luto, não há nada a se comemorar. Os sinos sempre anunciam festejos, comemorações, mas a Semana Santa não podem badalar. Outra curiosidade é que somente as mulheres que podem estar aqui nessa sala onde estamos para trocar as vestes da Virgem Maria. Os homens não podem. E naquela época tinha que ser mulher e com o nome Maria para trocar as vestes da Virgem Maria. Hoje não mais, mas ainda tem que ser mulher. Madeira, muita madeira, cairu e também a pedra calcário. Muitas pessoas acreditam que veio de Portugal essas pedras, mas não. O nosso arquipélago, especificamente falando, Boipeba, aquela região ali, São Sebastião, a pedra calcário é proibida a retirada, é crime. Abasteceu as igrejas da capital, Salvador, Bahia. Madeira, muita madeira, cairu e também a pedra calcário. E havia um primitivo retábulo, fragmento de pedra esculpida. Eu busquei a fotografia para vocês verem aonde foi encontrado, deixei o quadro aqui. O que essa pedra quer dizer? Pouca gente sabe, mas em Cairu houve uma igreja mais antiga que essa, não tão luxuosa nem ampliada, mas houve uma igreja de 1587 que já estava muito bem consertada. Esse primitivo retábulo foi encontrado no patamar esquerdo da torre da matriz, do coro. E aqui, eu sei que não faz parte do museu, mas eu gosto de apresentar porque a estrutura da igreja é um museu, ainda é original, como eu havia dito. Enormes pedras, tijolos, tudo colado com óleo de baleia. Não existia cimento e nem argamassa naquela época. É emocionante ver as relíquias e saber que durante a restauração a igreja conversou com os técnicos, revelando cores e detalhes originais que estavam perdidos. Aqui em Cairu, até na rua, você acaba tendo que falar... Você opta por falar baixo, porque é tão silencioso, é tão tranquilo, não tem carro, não tem nada, que qualquer barulho ele muda. Que é dia de trabalho. É um dia normal, um dia de rotina normal na cidade. Ó, o doguinho que estava lá no convento, passando aqui na nossa frente. Então, sim, o lugar é tão silencioso que a gente opta mesmo por falar baixo, porque não tem barulho. E isso para mim, que o som barulho me incomoda muito, incomoda a Manu também, é sim, algo muito bom, muito positivo, muito de verdade. Gente, se quem busca, eu acredito, né, a experiência das viagens do silêncio, né, que está buscando muito isso, né, e quem tem isso para oferecer vai crescer, mas também um crescimento de forma ordenada, porque não vão aceitar que vá tanto turista para acabar o silêncio do lugar, né? Eu acredito isso. Acredito que Cairu seria Cairu podia ser um destino de tranquilidade, né? Uma visita, para além de uma visita histórica, que é, sim, por ser uma das cidades mais antigas e que já foi uma das cidades mais importantes do Brasil, diga-se de passagem. E uma das cidades mais antigas também, isso, né? Que já emprestou dinheiro à coroa de Portugal, já foi parte aí da capitania de Ilhéus, ou seja, tem uma série de coisas e de um poder que Cairu já teve do ponto de vista político, do ponto de vista econômico muito grande. Hoje Cairu ela é extremamente importante do ponto de vista principalmente turístico, por ser uma das cidades
É por cá, Manu? Ou por aqui? Aqui acho que vai sair lá atrás. Então vamos por aqui. Uma das cidades que ela do turismo, ela é onde fica, ela é responsável por um dos maiores destinos turísticos do Brasil, que é Morro de São Paulo. E Boipeba, hoje se despontando também como um turismo gigantesco, um dos lugares mais bonitos do Brasil. Aí tem Garapuá, você tem Cova da Onça, você tem Torrinhas, né? Tem Torrinhas também. Galeão, Gamboa, Moreré. Gamboa, Moreré também, muito procurado. Tapuias, né? Tapuias, são 26. Canavieiras. Galeão, você já falou, eu não vou lembrar de todas, mas são 26. Porém, o grande destino hoje, sempre nos últimos anos, é Morro de São Paulo. São Paulo. E Boipeba. E Boipeba também, né? Que também Isso. é um destino. Por Mas quê? hoje ainda mais, até por conta da estrutura que foi feita reformas lá. Então acredito que isso também faz avançar o turismo lá, né? E Morro de São Paulo hoje é um turismo de vários níveis. Tem tanto para quem tem pouco dinheiro, não muito pouco, porque para entrar você tem que pagar uma taxa, naturalmente. Hoje, R$70 para entrar no Morro de São Vai ser para Paulo. 90. Mas você tem também o turismo de alto padrão, com pousadas e hotéis caríssimos, que tem seus próprios pontos de helicóptero, seus próprios pontos de pousar, avião, o próprio aeroporto, né? Então, são lugares assim que tem de tudo, para todos os níveis, toda a graduação. E é muito bonito. Primeira, segunda, terceira, quarta praia e por aí vai, em Morro de São Paulo. Boipeba você tem Coeira, Tacimirim, Moreré, piscinas naturais, Praia da Barra, Praia do Porto, enfim, o Pontal, né, que está ali também, Fazenda Pontal. Ou seja, tem muita coisa nesse arquipélago, apesar da cidade aqui. E, gente, é sério, quantas pessoas você viu passar aqui na rua? Tem pouco, mas o pessoal ali que a gente Vem uma conheceu, moto ali agora. Lá de Valença, mas que trabalham aqui na prefeitura, que a gente viu passando E está ali. passando uma moto agora aqui pela gente. Ou seja, é um dia normal, não é feriado, não é sábado nem domingo. Vou te mostrar aqui o outro lado para você ver. Tranquilo. Manu, deixa eu encostar isso aqui. Pronto. Lá vai Manu. É isso aqui. Essa é a rotina. Aqui tem, ó, terminal de ônibus também, tem delegacia. A gente inclusive veio para a inauguração da delegacia. Fica um da pouco mais Polícia distante Militar. daqui, a gente está a pé. Polícia Militar e Polícia Civil. Então, assim, a cidade também está crescendo, né? Está crescendo, se estruturando, né? Eu venho aqui desde quando eu era pequeno, que eu lembro que a Cairu não tinha essas casas todas, mas eu vim aqui com meus tios que vinham jogar bola. Tinham os baba, né? E aí eles me traziam, a gente vinha de barco de Valença para aqui. Para mim era tão longe. Hoje, e era longe mesmo. Hoje é perto. Hoje é perto, hoje tem a lancha rápida. Isso. Mas eu acho que mesmo de barco, a gente vai crescendo, vai vendo que as coisas não são tão longe assim. Não, pois é, quando é criança tudo é grande, tudo é longe, tudo é Mas era um lugar uma assim, surpresa. bem pacato mesmo. Hoje tem uma estrutura. E é interessante que os lugares vão crescendo, vão se estruturando e dando qualidade de vida também para quem mora aqui, né? Uhum. E olha, tem bastante praças aqui em Cairu também, viu? Aqui a gente está chegando na rua atrás da chegada, que tem a prefeitura ali. Aqui é a rua atrás. E outra pracinha, outra praça muito organizada, limpa. É uma coisa que eu estou percebendo em Cairu. Percebe, Manu, que a gente sempre vê Isso, nas cidades. Toda vez que vem cá tá limpa. A cidade está limpa, organizada. Tem um ponto dos Correios aqui, na praça. Olha aqui. Grama paradinha, bonitinha. Tem uma árvore 7 copas aqui. Tem a agência dos Correios ali. Mandar encomenda, retirar encomenda. Não sei se funciona. Deve funcionar. Uma quadra de esportes aqui. E a prefeitura está do outro lado já ali, ó. Ali atrás está a prefeitura. Atrás dessas árvores já está aqui a prefeitura, tá? É tudo muito perto, a cidade não é grande, no ponto de vista da área urbana dela. Ela é grande de território, porque ela representa aqui todas essas ilhas que a gente acabou de falar. Então, de ponto de vista de território, é uma cidade, sim, muito grande e com muitos lugares espetaculares e bonitos. Ah, já gostei dessa praça aqui. Passaria o dia todo aqui. Ah, filho, vou até sentar por aqui. Tem um restaurante ali. Não sei se é restaurante, mas vamos dar uma olhada lá. E daqui a pouco a gente vai precisar almoçar, né? E procurar um lugar. Tem várias árvores 7 copas que ficam aqui na praça. E tem aqui um lugar. Vamos ver aqui. Olha, e não tem jeito.
com esse sol, você não tem opção a não ser dar uma paradinha para tomar uma água. A gente tem que fazer isso. A gente parou aqui num restaurante, Estação do Petisco, que fica bem aqui no cais mesmo, do lado da prefeitura. Então, você saindo do cais, você já para aqui. Tem uma sombra boa. Tem uma sombra boa. A gente vai aproveitar aqui para tomar uma água e falar um pouco, né, sobre essa volta que a gente deu aqui em Cairu. Como a gente já falou, é a sede do arquipélago de Cairu, que tem 26 ilhas. E hoje é um dia de quarta-feira, é essa tranquilidade que você viu nas ruas, é essa tranquilidade que você está vendo aqui. Normalmente, é uma cidade que é extremamente tranquila e sem barulho. Eu vi um comentário que alguém fez no vídeo anterior e disse: vocês filmaram uma cidade fantasma, foi? Não, gente, é porque a cidade é calma mesmo, é uma cidade tranquila, tá na beira do rio aqui. E o movimento tá nas ilhas. Você vai na sede, tá nas ilhas. Apesar da sede ter a prefeitura, ter a Câmara, tem pousadas, tem restaurantes, tem muitos moradores, mas é uma cidade bem tranquila. Eu acho que é melhor você segurar mesmo o seu microfone, já que a blusa... Blusa... eu tenho que ter cuidado, porque eu tô mostrando tudo aqui e vocês estão vendo. Tá aqui. A branquela. É que a gola normalmente fica aqui em cima, né? Aí dá pra pegar. Como a sua, ela desce, é uma blusa feminina, acaba não tendo condições. Mas enfim, você tava falando alguma coisa, desculpa, te interrompi. Não, falando da questão que tem bastante moradores, né? Porém, as pessoas estão em casa, ele fica consertando. Porque você não gesticula com essa. Ele tem tique. Você gesticula com a de cá. Ele tem tique. Não, é professor de comunicação, é isso aí. Aí vê a pessoa fazendo assim, ó, já dá estresse. Inclusive, se você está assistindo, é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, eu sugiro que você dê uma olhada em outros vídeos. Fica aqui, se inscreve no canal para poder você estar sempre recebendo novos vídeos. A gente tem outro vídeo aqui de Cairu, a gente tem vídeo de Boipeba, a gente tem de Morro de São Paulo, tem de Garapuá. Tem de Gamboa. Tem de Gamboa, sim, o de Garapuá é uma menção. E Cova da Onça também tem vídeo aqui no canal. Então assim, já tem vários outros lugares que a gente visitou além de Cairu. E tem um outro vídeo de Cairu que a gente rodou mais a cidade, que a gente estava de carro. Exatamente. Então mostra as saídas para quem vem de carro. Nesse, como você viu, nós viemos de lancha rápida vindo de Graciosa. A gente partiu de Valença, porém de carro, que você também pode partir de Valença de ônibus ou do seu carro ou de algum transfer. E parte de Graciosa, né? Pega a lancha em Graciosa. Você também pode pegar a lancha em Valença. Pode sim. Porém, aí fica a seu critério de onde você quer sair. Outro... Tá, vai. Desculpa. Nesse vídeo, a gente partiu de Graciosa. Um outro ponto que é importante a gente destacar para você é que se você vem com o intuito de visitar o convento, pela manhã ele não funciona, a não ser que seja pré-agendado e seja uma outra coisa, mas a partir das 14 horas, foi o que 14, tem lá de placa, né? Acho que é 14h30 às 17h30. Porque é ele fica aberto ao público. É justamente os horários que as pessoas estão saindo voltando do Volta à Ilha. Quer dizer, passando, né, aqui do Volta à Ilha. Voltando. Para ir para Morro de São Paulo. Ah, sim, é verdade. Muita gente sai de Morro de São Paulo para vir. Foi conhecer as piscinas, aí volta por dentro do rio, lembra? Vai passar Tapuias, Canavieiros, ali onde tem as ostras. E vai passar por aqui, por Cairu, para conhecer o convento, a igreja Nossa Senhora do Rosário, que eu não sei também se fica aberto à tarde. E se você quer conhecer Cairu, assim, apesar de ter uma orientação de que todo Volta à Ilha pare em Cairu, nem todos param. Isso é fato, a gente fez um passeio em Volta à Ilha que o cara da lancha não parou em Cairu, ele passou direto, inclusive a gente falou com ele, e ele disse, não, a gente não vai parar não, que já vai direto, que está atrasado, que não sei o quê. Então é importante que na hora que você for reservar o seu Volta à Ilha, você pergunte, vai parar em Cairu? Faz a parada em Cairu. Se você tem interesse de ver Cairu, você tem que falar com o cara para saber, vai fazer a parada em Cairu? Porque, sendo claro, a gente fez um passeio em Volta à Ilha e ele não parou em Cairu. Ele simplesmente passou direto, parou em Canavieiras e aí Cairu. A gente esperava que ele parasse em Cairu e ele não parou, ele passou direto já para voltar para Morro de São Paulo, que fica logo depois aqui de Galeão, né? Você passa por Cairu, vai passar pela frente de Galeão, Gamboa, Morro de São Paulo, né? Uma volta a ilha totalmente. Porque Cairu, diferente das outras ilhas do arquipélago, Cairu está conectado ao continente. Tá? É um município arquipélago, mas que Cairu, como sede, ele não está fora, ele está conectado ao continente.
tá? É importante dizer isso, que às vezes a pessoa acha que tudo é ilha. E outro Não, aqui você chega de carro, né? chega de carro e Tem parte estrada. de Cairu. Parte de Cairu para outros Isso, lugares. Exatamente. Assim como Turrinhas também. Turrinhas é de Cairu? É, né? É. Você também tem estrada para chegar até Turrinhas. Sim, E sim. de Turrinhas você pega uma lancha, um barco e vai para Boipeba, por exemplo, que é mais perto. Acho que é 15 minutos de Turrinhas para Boipeba. 15 minutos é rapidinho. Então, beleza. A gente aqui em Cairu, a gente fica até tranquilo, né? Porque a gente conhece muita gente aqui. A gente conhece o prefeito, conhece o presidente da Vários Câmara, conhece vereadores. vários vereadores, conhece várias pessoas que trabalham aqui, que inclusive muita gente de Valença trabalha também em Cairu e vice-versa. É um lugar que a gente já veio várias vezes, mas assim, para mostrar mesmo, para conhecer, a gente veio poucas vezes. Essa é a Inclusive, eu segunda. vou aproveitar para mandar um beijo para o procurador Cadu, que veio com a gente na Cadu veio lancha. com a gente na lancha, Cadu é figuraça, gente boa demais. Isso aí. Veio- Trabalha, mora em Valença, É, mas advogado. trabalha aqui, é advogado, procurador aqui de Cairu. Isso, foi quem estava com a gente Nosso na amigo lancha. querido há muito tempo, a gente já Há conhece muito. Cadu há muito tempo. Muito tempo mesmo. A Manu tá suando um pouquinho porque hoje é um dia quente para variar, como todos os dias que a gente já vê aqui. Pois é, né? Mas como diz a cidade, Casa do Sol, Morada do Sol. Casa do Sol. Casa do Sol. Então você quer o quê? Que seja frio por acaso? Se fosse Casa da Neve? Que bom que é Casa do Sol, né? Pelo menos você tem a noção que praticamente o ano todo tem sol. Né? Exatamente. E Agora aqui, Ciro, andando aqui nas ruas, a gente vê muitas pousadinhas. Então, se você quiser vir se hospedar também aqui, você tem como. Tem várias pousadas, tem restaurantes. Ciro mostrou ali o lugar onde tem o famoso pé de... um pé de uva, gente. Que fica na rua, que antes ficava em cima do fio, né? E de vez em quando aquele pé de uva atravessa a rua literalmente, vai de um lado para o outro da rua. Agora ele está mais concentrado ali na frente. Mas aí eles é bem tiram. famoso aqui. É assim. Depois de tanta história dentro dos templos, a gente precisava de um momento para contemplar a vista. Sentamos aqui, com esse visual do arquipélago, para uma conversa necessária com o João Ribeiro, da Secretaria de Cultura. O João cuida do memorial e nos deu uma aula sobre manifestações culturais. O congado, a chegança, entre outros. Tudo que faz de Cairu um lugar único. Ele explicou como a cidade se organiza para manter essa chama viva. As principais manifestações culturais de Cairu são os congos, a chegança, os caretas, a marujada, a barquinha, a dandoca, terno de reis e o bumba meu boi. São muitas manifestações, sem considerar as taieiras, que não saem regularmente, mas sempre que precisa consegue se formar o grupo, e sem contar as outras ilhas no município que tem várias manifestações. E essas manifestações culturais todas acontecem no mesmo período do ano ou em diferentes momentos? Não, diferentes momentos. Os caretas eles saem na festa de Nossa Senhora do Rosário, né, que é sempre no dia 7 de outubro. Eles saem de manhã cedo, no dia 7, percorrem a cidade, né, e encerram na frente da Igreja Matriz. Os congos e a chegança eles saem na festa de São Benedito, onde eles acompanham, são os guardiões do reinado de São Benedito. Eles percorrem a cidade no dia 26 de dezembro, fazendo cortejo com o reinado, e no dia 6 de janeiro, ou sempre no domingo mais próximo, eles fazem a apresentação com um cortejo cultural pela cidade, encerrando o festejo de São Benedito. Na segunda-feira, nós temos a barquinha, que é puxada, é comandada pelos marujos, onde ela percorre a cidade com os príncipes dentro da barca, rodam toda a cidade e encerram normalmente na porta da Secretaria de Cultura. A barquinha é uma manifestação que foi criada em homenagem à chegada da família real ao Brasil. Nos 200 anos da chegada da família real ao Brasil, foi construída essa barquinha e feito um festejo em homenagem a eles. Tanto que essa barquinha tem a marujada, que são representantes da coroa portuguesa. O Terno de Reis normalmente sai na segunda-feira da festa, em janeiro, e é um grupo que já teve um comando por muitos anos, a senhora falecida hoje, Dona Nininha, e hoje é comandado por um grupo de pessoas que a cada período se revezam na organização, na preparação para que aconteça essa manifestação.
As dondocas é um outro manifestação. Dandoca é uma brincadeira também, que foi criada na Cajazeira. É uma boneca grande que representa a beleza de alguém que encantou uma outra pessoa lá atrás. Por isso ele criou essa boneca que tem a semelhança no rosto dessa pessoa. Desde 2010, quando foi implantada a Secretaria de Cultura, que passaram a ser sob domínio da Secretaria, onde dá a assistência para manutenção desses grupos, que hoje, inclusive, são tombados como patrimônio do município. Eu fui de 99 a 2010 o grande responsável pela estrutura que esses grupos têm hoje, principalmente os Congos, Caretas e Chegança. Quando não existia secretaria, nem existia eles de forma regular, eles só existiam em período de festa para fazer as apresentações e a partir dali encerrava. Eu que formei os grupos permanentes para viajar, sair, divulgar a manifestação e divulgar o município. Rapaz, é orgulho e satisfação de ver hoje o resultado do que você plantou lá atrás, sendo colhido, muito bem colhido, porque os grupos hoje têm uma divulgação muito grande fora do nosso município, né? E estão aí cada vez mais sendo fortalecidos pela gestão. Cairu é um dos 3 únicos municípios arquipélago do Brasil, junto com Ilhabela, em São Paulo, e Ilha Grande, no Rio de Janeiro, mas com um diferencial. Cairu é composto por 26 ilhas. O que torna o município fascinante é a sua dualidade. Enquanto a sede, Cairu, é o berço histórico, silencioso e introspectivo, seus distritos, como Morro de São Paulo e Boipeba, são centros mundiais de turismo e agitação. Cairu não é só um destino, é um encontro com a nossa identidade. Se você busca silêncio, história e uma beleza que acalma a alma, esse é o lugar. Se você gostou dessa viagem com a gente, já sabe, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e conta pra gente, você já conhecia as belezas de Cairu? Um abraço forte, fique com Deus e até a próxima parada. Pense aí BR, Ciro e Manu, pelo Brasil, de carro, mostrando o que tem de mais interessante para você. Não só de carro, de lancha, De avião. de onde tiver história, Ciro e Manu estará lá para contar para vocês e levar vocês para uma viagem inesquecível sobre o nosso Brasil. Um beijo e até o próximo. Pense aí, o Brasil que ninguém viu. Pense aí, do Iapoque ao Chuí. Interior tem alma, tradição e cor. Ciro e Manu mostram tudo com amor. Pense aí, Vem viajar com a gente. Pense aí, o Brasil mora aqui. Pense aí, o Brasil mora aqui. pense aí, o Brasil que ninguém viu. Pense aí, do Iapoque ao Chuí. Interior tem alma, tradição e cor. Ciro e Manu mostram tudo com amor. Pense aí, Vem viajar com a gente. Vem viajar com a gente.